uma vez estamos aqui nesse programa de comunicação da Cooperativa de Crédito Mútuo Sicoob Crediasisc. Nós estamos gravando ainda os primeiros episódios, as primeiras entrevistas e convidando, desde já, você que é membro da Cooperativa de Crédito e que deseja divulgar seu negócio, deseja divulgar o que você faz, qual que é a sua especialidade, se apresentar para o público em geral. Esse projeto também está aberto gratuitamente para os nossos cooperados, para que eles possam divulgar as suas atividades profissionais. De quebra, a gente fala um pouquinho de cooperativa de crédito, que é a nossa comunidade, e convidamos vocês também para replicar esse material para as pessoas que possam se interessar por esses temas, Tanto o tema de cooperativismo de crédito, que é praticamente uma filosofia de vida, quanto também divulgar as pessoas que vão passar por aqui, que vão dizer o que fazem, como fazem, quais as vantagens ou não de estabelecer parcerias e negócios com essas pessoas. E nesse sentido, a Cooperativa Crediasisc, ela pensa que está contribuindo para não só o fortalecimento da cooperativa, mas o fortalecimento de um espírito de comunidade. Trabalhar numa cooperativa é pensar num espírito comunitário. Então, nesse sentido, nós lançamos esse projeto, que está aí pouco a pouco aí nós estamos aprendendo a lidar com essas novas ferramentas de comunicação. E desde já também agradecer a Lídia, que está mais uma vez com a gente. A Lídia é a nossa presidente do Conselho de Administração. E vou passar a palavra para ela aqui para a gente montar o nosso bate-papo. Oi, Marcos. Oi, Eider. Estamos aqui mais uma vez e estou curiosa para conhecer a história do Eider. E assim, os cooperados conhecem melhor sua história, conhecem um jovem comerciante são carlense, Marcos? Começou o ano passado, Eider? Sim. Então, hoje estamos aqui de novo, como o Marcos já falou, falando um pouco sobre cooperativismo e contando um pouco da história do comércio de São Carlos e também levando o comércio do Eider para outras pessoas conhecerem melhor ele também, Fica com você a palavra. E a papelaria Pro Papel. Isso. Eider, a papelaria Pro Papel, eu conheço, nós somos amigos há muito tempo. É uma empresa que pode ser muito simbólica, porque provavelmente o que acontece com a sua empresa é a história também de outros comerciantes que podem ser inspirados e ao mesmo tempo se ver representados por você. Me conta um pouco sobre a papelaria Pro Papel, como é que você chegou em São Carlos? Como é que você permaneceu em São Carlos e hoje é um são carlense radicado aqui? Radicado mesmo, com certeza. A escolha foi perfeita. Bom, a Pro Papel ela começou a nascer por volta dos anos 92, mais ou menos. Morávamos em São Paulo e, como nascemos no interior, começaram a nascer os filhos, eu e da minha esposa. E a gente começou a pensar em voltar para uma cidade do interior, onde a gente pudesse criar os filhos, E aí começamos uma pesquisa de como isso deveria acontecer. Essa pesquisa durou 4 anos e envolveu quase 2.000 cidades do Brasil, através de dados que a gente tinha do Datafolha de São Paulo. E a escolha foi assim, bem profunda, 2 anos e meio aproximadamente só analisando números frios e depois mais 1 ano e meio até chegar na papelaria abrindo aqui em São Carlos. Então foi uma coisa muito bem estudada, não só o ramo que a gente ia adotar, a cidade que seria escolhida, que foi São Carlos, depois de muita pesquisa, envolvia qualidade de vida, perspectiva de crescimento da cidade, do comércio, enfim, a gente pesquisou tudo que teve ao alcance. Na época em São Paulo participei de uns 12 cursos no Sebrae de lá, para me preparar para fazer uma coisa que desse certo. E
graças a Deus, inauguramos em fevereiro de 96, conhecendo a cidade, conhecendo o comércio, conhecendo a clientela, né, os fornecedores, fomos crescendo nesse sentido. Tive a inspiração de criar uma associação de papelarias em 97, que teve 10 papelarias da cidade, mais uma de Ribeirão Bonito e outra de Araraquara, que durou até 2010, essa associação, onde a gente unia para fazer compra. Então nós criamos uma central de compras, o que fazia com que a gente conseguisse bons preços junto aos fornecedores, porque a gente ia nas feiras em São Paulo, alugava uma van aqui, ia todo mundo de crachazinho, chamava Unipel a nossa associação, e quando a gente entrava em bando em qualquer estande, era recebido até pelo presidente da empresa, né, em sala VIP, aquelas coisas, né? E aí a coisa facilitou e foi todo um progresso, né? A gente começou a conhecer a cidade, entendendo as necessidades da cidade. Como eu conhecia bem São Paulo, sabia as coisas que eu podia conseguir. E essa foi a nossa fama até hoje, de resolver o problema dos clientes. Quando precisam de alguma coisa, vão procurar a própria papel, porque a gente faz de tudo para ajudar. Tá? E hoje a gente já está vendendo até para fora da cidade, isso que é bacana. Bacana. Deixa eu falar com você, então a escolha de São Carlos não foi um vínculo afetivo pré-estabelecido, não, né? Foi uma escolha mais racional. Foi racional, bem racional mesmo. Né? Tem histórias afetivas, né, muito bacanas, que mas o primeiro passo foi racional. Em 87 eu estava na estrada com meu filho mais velho, na época tinha 5 meses, né, viajando com a minha esposa. Nós estávamos a uns 100 quilômetros daqui de São Carlos, quando o meu filho começou com uma diarreia, e aí resolvemos procurar uma cidade antes de chegar no nosso destino, que era São José do Rio Preto, e ver o que era. E fomos atendidos pelo Dr. Normando, aqui em São Carlos. Interessante. E além do atendimento super bacana que ele nos deu e tal, né, ele nos deu um conselho, né? Saia de São Paulo, venha para o interior, né? Entre pela comunidade, faça parte da comunidade, sabe? E aquilo ficou na lembrança, né? Foi um embaixador, vai. Foi um embaixador. Mas assim, a escolha por São Carlos não foi exatamente por isso, mas quando nós decidimos que seria São Carlos, eu lembrei dessa história e passei a procurar por ele aqui na cidade. E por felicidade fizemos amizade. Hoje até esse meu filho é professor e dava aula junto com o filho do Dr. Normando na mesma escola, no SAPES, até há pouco tempo atrás. Né? Então assim, teve esse lado bacana, né? Uma lembrança boa, mas a escolha realmente ela foi totalmente racional. Tá? E lá em São Paulo você também trabalhava com papelaria? Não, tanto eu como minha esposa éramos prestadores de serviços. Né? Eu na área de informática, né? Desde 72 eu desenvolvia software. Então eu tinha uma empresa e a minha esposa era psicóloga, tinha 2 consultórios. E quando a gente decidiu que a gente queria sair de São Paulo, ir para uma cidade do interior, a gente sabia, né, que prestação de serviço, o que conta, né, o que divulga é o boca a boca. Você faz um bom trabalho aqui e você é indicado para outro e assim por diante. E você ir para uma cidade que você não conhece ninguém, nós não teríamos condições de ter sucesso nessa empreitada. Então a gente resolveu que teria que ser um comércio de porta aberta, aonde a gente pudesse interagir mais com a cidade e conhecer melhor e não depender da indicação, mas sim da gente oferecer um trabalho, né, fazer uma boa divulgação, como nós fizemos na época. Né? Nós tínhamos um programa semanal na rádio, publicava em jornais e saía também tentando prospectar clientes, né, empresas e divulgando. E a escolha do ponto também foi estratégica, né, bem central, ao lado de órgãos públicos que, né, consomem, onde tem pessoas dos bairros que vão para o centro à procura de resolver seus problemas, tanto financeiro em bancos, né? Cooperativas ainda era muito incipiente na época, por isso que eu trabalhei junto com o Marcos e com outro, né, para
para que surgisse a nossa Crediassis, né? Da importância que ela tem. Mas isso eu estou vendo aqui, eu te conheço, eu estou puxando aqui de memória, você sempre se envolveu também com uma espécie de marketing de rede, né? Você sempre foi bem relacionado, assim, você esteve conosco na associação comercial, está lá até hoje, você também se dedicou a trabalhos assistenciais, trabalhos coletivos. Sim. Não me leve a mal, isso é uma estratégia também comercial ou isso é da sua natureza? Não. Quando a gente morava em São Paulo, a gente já trabalhava com essa parte de ajuda assistencial. Nós já fazíamos alguns trabalhos lá. E quando chegamos aqui foi uma das primeiras coisas. Só que esse trabalho, ele é um trabalho de doação, não é um de divulgação do nosso nome, né? A gente faz para fazer algo para quem precisa, mas sem que isso fosse constar em currículos ou coisa assim, ou que fosse divulgar, né? Tanto que a gente nem gosta muito de colocar desta forma, tá? A gente prefere fazer o trabalhinho quietinho, então sem precisar ficar divulgando. Então a ideia de uma cooperativa de crédito já era simpática para você, não precisou nem convencer muito para você acreditar na ideia. Logo que a gente estava como diretor lá na associação comercial, né? No mesmo time, a gente jogava quando começou essa ideia, eu também fui um dos que lutei para que ela acontecesse. Sou um dos primeiros correntistas da associação também. A própria associação de papelaria já é um cooperativismo, né? Uma compra mútua, né? Uma facilidade para todo mundo. Na época, quando a gente começou a montar em 97, eu já fazia cursos com o Sebrae, já tinha um envolvimento com o pessoal do Sebrae. Nós procuramos o Sebrae para que eles nos ajudassem nesse particular. Se tinha algumas palestras, alguns cursos que a gente podia fazer para que esse grupo pudesse interagir melhor, né? E aí o pessoal começou a divulgar no Sebrae de outras cidades desse grupo e eles começaram a nos convidar para ir lá fazer palestra. Então foi montado associações em São José do Rio Preto, em outras cidades, né? Justamente com a apresentação desse trabalho que a gente fazia. E ficou bacana, porque quando a gente ia nas feiras, a gente já era conhecido por ter começado um processo e que outras cidades já estavam também participando. As empresas que forneciam gostavam da ideia, porque era uma venda maior que eles faziam, porque faziam para um grupo, né? E para nós, que conseguimos preços melhores, e aí tínhamos condições de oferecer também preços melhores para os nossos clientes, e com isso a gente crescia, né? Aumentava as vendas. Então, assim, é uma coisa que puxava a outra, mas que acabou atingindo outras cidades. Eu estive fazendo palestra em Leme, em Araras, em Piracicaba, Itu. Algumas vingaram, outras não, porque isso depende muito também das pessoas se envolverem, né? Porque dá trabalho, não é uma coisa simples, né? Você planilhar tudo que você comprava, quem que vai comprar o quê, para poder juntar, formar um pedido, entendeu? E atingir as metas que os fornecedores impunham, né? Para que pudesse dar um desconto mais interessante. Eu não sei se você sabe, eu participei de um grupo também de comerciantes, que esse grupo foi o primeiro grupo que o Sebrae montou e era um case do Sebrae, né? Então, a partir desse grupo montaram-se outros grupos de comerciantes. Né? De comerciantes, médicos, veterinários. Eu sei que vários grupos foram sendo formados. E a gente tinha um grupo do Alto da Cidade, não sei se você lembra, que era um comércio variado, né? E a gente queria divulgar mais o comércio, dizer que também lá no Alto da Cidade também tinha um comércio à disposição de São Carlos, né? Então, nasceu no Sebrae inspirado nesses primeiros grupos aí. Quando eu estava lá na diretoria da Associação Comercial, eu abracei aquela causa do empreender, lembra? Sim. Que o Marquinhos também apoiou bastante na ocasião. E a gente trabalhou em cima de montar esses grupos aí, não só aqui na cidade, mas cidades da região, ou onde quisesse fazer, a gente estava tentando contribuir lá com sugestões, com ideias e com a experiência que a gente adquiriu. Vocês lembraram, né? Nós tivemos,
para quem estiver assistindo, empreender era uma marca, né, que a Federação do Comércio na época incentivava, em parceria com o SEBRAE, e as associações comerciais criavam os núcleos e tentava agrupar pessoas com interesse comum. Aí surgiram alguns grupos de empresários, alguns do mesmo setor, às vezes de setor variado, como a Lídia lembrou bem, que tinha mais uma função geográfica, era quem era mais próximo de quem. E esse aprendizado coletivo, né, de trabalhar junto com outros colegas empresários, foi uma experiência bastante rica, né? Tanto quando dava certo, que era o caso da Unipel, o caso do Alto da Cidade, quanto outras iniciativas que não deram certo, e a gente ficava observando as razões por que também uma iniciativa não dava certo, né? Então, já que era um esforço, uma atividade coletiva, e foi uma coisa bastante interessante naquela época. Oi, deixa eu falar uma coisa para você. A tua empresa já tem algumas décadas de funcionamento. 27 anos 27 anos, né? Quase 3 décadas aí. Características de uma empresa familiar, né? De varejo, porta aberta, como você definiu muito bem. E aí, nos últimos, você pegou justamente apesar não, quer dizer, sendo uma pessoa da área da tecnologia, do TI, né? Sim. Você testemunhou essa mudança do comércio de tijolos para o comércio eletrônico, né? Sim. Como é que você viu esse processo nos últimos 20 anos e como é que foi na tua experiência e para onde você acha que vai essa convivência do virtual e o real? Olha, a mudança foi bem grande, desde quando a gente começou, que era um perfil de negócio, para o que nós temos hoje, houve uma mudança muito grande, muito grande. E a tecnologia, ela veio, na maior parte das situações, veio para ajudar, mas por outro lado também aumentava a carga de trabalho. Porque até os órgãos públicos passaram a transferir para as empresas os controles, que antes eram responsabilidade dos órgãos públicos. Isso foi muito bom, porque houve uma outra expectativa, como eu estava comentando. Hoje a gente vende até para fora da cidade, ou seja, a gente consegue ter clientes até nas cercanias de São Paulo, capital, onde a gente vende para lá. Estamos vendendo pela internet, então tudo agrega, então tudo faz com que todo esse ICMS que a gente acaba recolhendo beneficie a cidade, porque a nota fiscal nossa está saindo daqui do município. Então a gente contribui de vários aspectos, né? Para onde vai é muito difícil saber, Marcos, mas que as mudanças foram bastante significativas, isso a gente tem acompanhado bastante. Hoje a gente tem lá uma rede de computadores. No início tínhamos um computador só e resolvia tudo e ficava a maior parte do tempo parado. Hoje todos os computadores funcionando ao mesmo tempo, tendo que ter um servidor dedicado, porque já não comportava mais um servidor compartilhado. Então a gente percebe esse aumento bem significativo de movimento. Você vê com 27 anos, com aumento de concorrência, com toda a pandemia que tivemos aí, que dificultou para muita gente, nós passamos tranquilo e sempre aumentando vendas. Sempre a gente tinha que partir para alguma coisa. Lógico, a gente não pode ficar parado. O empresário não é aquele que pode se acomodar dizendo, tá bom assim, não, né? Todo dia é um leãozinho novo, né, que a gente tem que correr atrás, né? É um tubarãozinho que está solto no aquário ali, fazendo a gente correr para não ser mordido, né? Mas eu acho que é isso, Marco. Não sei se eu consegui responder toda a sua... Eu acho que é legal saber que uma empresa que é tão representativa de um grande número inclusive dos nossos cooperados, quer dizer, é uma empresa única, de característica familiar, com uma certa história de, sei lá, 20 anos, e que também já está usando das ferramentas para atender clientes que estão à distância, né? Sim. Que era uma coisa impensável 20 anos atrás. Você dependia de um cidadão no varejo entrar pela porta do seu estabelecimento para ter um diálogo,
né? Principalmente no nosso ramo, que é um produto que você encontra em qualquer lugar. Isso. Né? Qualquer papelaria de qualquer cidade você encontra. E apesar da informatização, as pessoas continuam precisando de muito material de escritório. Ainda é uma coisa pesada ainda. Quer dizer, parece que o papel até multiplicou em vez de diminuir. Né? Falaram que iam digitalizar tudo e que a gente ia usar menos papel. Quando surgiu a ideia de que agora o papel não vai ser mais utilizado, a gente já sabia que não seria bem assim pela experiência que tínhamos na nossa área, né, que era da área de TI. E o que a gente vê hoje é o sulfite, a ferramenta que mais se vende na papelaria. Em termos de volume, é sulfite, que é o papel. Né? O que caiu, né, já que você entrou nessa pergunta, né? Os alunos de universidade, ou de cursinho, ou mesmo quem está lá fazendo preparação para a universidade, eles começam a reduzir a quantidade de cadernos, de material, porque agora o celular passou a ser uma ferramenta onde pessoas gravam muita coisa lá e vai dispensando o caderno. Então, antes, quando se usava um caderno de 400 folhas ou vários cadernos, hoje o cara com uma cadernetinha e mais um celular, ele tem boa parte das suas ferramentas. Mas a nível de empresa, a cultura ainda não mudou, continua. E até porque a própria legislação, em muitos casos, acaba obrigando o empresário a imprimir muito papel. A legislação do trabalho, né, que marcação de horário de trabalho, há uma série de coisas que as empresas estão tendo que comprar muito papel para imprimir coisas que a gente sabe que uma boa parcela daquilo é descartável, depois é jogado fora. Na hora que precisa documentar algo num processo judicial, qualquer coisa, tudo o que vale ainda é o que está impresso e assinado. Está impresso e assinado. E se tiver uns bons carimbos ainda, para parecer mais legítimo ainda. O que o governo faz, né, através sistemas informatizados, é o cruzamento de informações, onde qualquer coisa que fique incompatível, aí sim é que mobiliza, né, ou uma fiscalização ou uma intimação, que aí sim você recebe pelo correio alguma coisa dizendo está incompatível essas informações e vão se explicar. Então, assim, da parte do governo diminui nos papéis, mas da parte do empresário ele continua gastando muito papel. Ele não imprime, né? A gente que imprime, né? Então nós somos enganados, Marcos. Eu também sempre tive essa notícia que a informática ia eliminar papel. Eu falei, nossa, quantas árvores são derrubadas para fazer o sulfite, né? Não vai mais ter isso. Mas a coisa não é assim, não. Eu queria depois, nós vamos até ter a oportunidade de ouvir aqui uma funcionária da cooperativa que está organizando o descarte correto dos fragmentos de papel que são gerados na cooperativa. Sim. E é um negócio muito interessante. É uma ação muito singela, mas quando esse papel tem que ser triturado antes de ser entregue para reciclagem. Isso. Mas é impressionante quando a gente começou a colocar luz sobre não um problema, mas sobre uma característica do nosso trabalho. É muito contrato, é muito papel, é muito arquivo. E o descarte é muito grande também. É muito grande. Então é um tema para conversar, porque talvez a gente não supere esse modelo, né? Talvez esse modelo, porque em outros países está melhor desenvolvido, sei lá, estão 10, 15 anos à frente do Brasil em algum processo, e também nesses países não foram eliminados ainda tarefas com documentar as coisas. Então talvez a gente tenha que usar uma inteligência para conviver, né, inteligentemente com o uso e descarte correto dessas matérias-primas que a gente utiliza. Oi, tem mais uma dúvida que eu tenho. A parte do consumidor, eu sempre gostei muito de livraria, de papelaria, porque eu acho que tem um negócio do cheiro. Eu acho que todo mundo que foi para a escola teve assim, o cheirinho do caderno novo, da borracha, né? Ficar cheirando a borracha nova. Caixa de lápis de cor. O negócio me remete a tanta lembrança boa. Ainda tem um fetiche pelo material escolar? Isso não mudou. Isso continua. Para vocês terem uma ideia, pelo tempo que nós estamos lá, tem uma escola, o Paulino Carlos, bem na porta da nossa loja, né?
Hoje é muito comum as mães entrarem com as crianças lá, né, perguntando se a gente se recorda dela, que ela estudava naquela escola. Puxa E vida. comprava o material escolar lá, agora está levando os filhos para comprar o material. Então isso não mudou. Deve ter pago, pelo menos, né? Porque teve coragem de voltar. Né? Tá devendo. Não, olha, por incrível que pareça, nós não temos problemas de inadimplência. Não temos, graças a Deus. Tá? Também hoje mudou muito, né, esse perfil, né? Hoje é o dinheiro de plástico, também, né? Então, O cartão de crédito. cartão, o Pix, né? Isso só tem que tomar cuidado com o Pix, porque estão conseguindo forjar algumas coisinhas, mas fora isso, o cartão passou, aprovou, está garantido, né? Então, o dinheiro mesmo hoje, o dinheiro de papel, está mais escasso, tá? E praticamente não está existindo mais aquela procura. Ainda tem fiado. Não tem mais essa procura. Não tem fiado. Não tem. Esse ano, depois de um bom tempo, alguém entrou lá perguntando se a gente fazia crediário. Olha que interessante. Quantos anos tinha essa pessoa? Então, ela entrou perguntando isso, né? Eu falei, olha, só pelo cartão, né? Porque tem o crediário na maquininha. Ah, não. E foi embora. Uma pessoa só. Então, você vê, e isso não me recordo de ter acontecido já há algum tempo. Apesar que também teve a pandemia, não teve muita procura. Aqui na cooperativa, né? de crédito acontece um fenômeno muito interessante. O cartão de crédito, ele passou a ser necessidade básica. Sim. Então, muitas vezes, até nós temos, às vezes, um empresário, a gente mostra para ele que existem mecanismos mais baratos do ponto de vista de se financiar, de financiar uma compra, do que usar um cartão de crédito, ainda que seja empresarial. A gente convive já com uma resistência. O cidadão, ainda que ele tenha acesso a uma linha de crédito mais econômica, tem uma praticidade do cartão, que porque ele compra por um site e lá naquele determinado site oferecem 10 parcelas no cartão, e é muito prático, né? Quer dizer, então é um negócio interessante que a praticidade se mistura, né? Se mistura com a necessidade. Então nós tivemos aqui já episódios de mostrar para o nosso cooperado a possibilidade de linhas de crédito mais econômicas para financiar as suas atividades, mas ainda assim o desejo de alguns cooperados era um cartão de crédito empresarial com um limite importante, porque a praticidade de fechar negócio e a velocidade de fechar negócio com o cartão de crédito interessava mais do que até a redução do custo daquele tipo de operação. É um negócio para pensar, né? A nossa dependência antes do cartão de crédito, do cartão de débito, agora de outros meios de pagamento. Lídia, você usa muito cartão de crédito na empresa ou mais só na parte pessoal? Eu uso nas duas. Nas duas. Então o que eu estou dizendo também acontece com você. Às vezes é mais prático pagar com cartão na sim, empresa. não, mas eu uso dentro dos limites, né? Sim, mas a minha pergunta aqui, porque a cooperativa também ela precisa ficar atenta a isso, né? Porque às vezes a gente está oferecendo um cheque empresarial para uma pessoa, ela quer o cartão com um limite maior, né? É bem mais prático. É bem mais prático. É bem mais prático porque para quem está recebendo é garantia. Isso. E ele te dá essa possibilidade de pagar enquanto às vezes ele te permitir. E você mantendo o seu limite, você não tem problema, né? O problema é quando você sai fora disso, né? Aí você realmente precisa de um empréstimo e isso fica mais viável. Aqui nós estamos fazendo um trabalho um pouco de educação financeira. Certo. O cartão de crédito tem várias vantagens, né, operacionais para o comerciante e para quem é o consumidor, mas ele tem um problema que é um limite em geral muito raso, né? Quer dizer, um cartão de crédito ele tem um limite mais curto, vamos dizer, do que outras operações de crédito, né? Então, assim, para algumas, quando a dívida ou o valor do capital envolvido começa a se avolumar, já não é mais instrumento ou cartão de crédito, aí passa a ser instrumento o financiamento de capital de giro, ou uma linha de investimento, uma linha que tem um juro mais barato, até porque o juro de cartão de crédito, né, se passar do limite ou atrasar a fatura...
Eu não uso, né, o cartão de crédito para a empresa, porque como a gente compra em grandes volumes, direto da indústria, normalmente eles já mandam a nota fiscal e os boletos. É uma operação mais clássica, né? É mais clássica, tá? Então já vem o boleto, que aí tá, tanto a nota fiscal como os boletos, tudo em papel. Aí eu sulfito de novo, tá? Então eu não utilizo cartão de crédito. Talão de cheque, eu tenho um lá da cooperativa que deve estar fazendo alguns aniversários. Mudou até o desenho do tipo do impresso. A cor, né? E eu continuo com o Você continua antigo. com ele. Com o antigo. E no uso particular, a gente usa do comércio em geral, então, mais na nível de cartão de débito do que efetivamente E o como de você crédito. administra suas finanças? Como é que você faz isso? Eu sei que você é um cara de sucesso e parte do seu sucesso provavelmente vem de uma certa disciplina. É o rigor. É um rigor. É rigor mesmo. Dá umas dicas aí para alguns colegas que às vezes não são tão rigorosos. Tá. Bom, a primeira coisa, né, que todo empresário, que é o conselho que eu dou, né, separe as coisas. Uma coisa é a conta pessoal, outra coisa é a conta da empresa. Isso a gente não mistura de modo algum. Isso é muito bem feito lá. O nosso sistema, ele é todinho informatizado, tudo, desde a parte financeira, estoque, compras, vendas, tudo é automatizado. Então, até o XML da nota que chega por e-mail, ela vai para dentro do meu sistema e ele já dá entrada no estoque, no financeiro e o cadastro produto, e se tiver que atualizar algum valor, também já está tudo ali. Então eu já tenho como se fosse uma planilha, que é o pessoal está mais acostumado, né, ver uma planilha, né, onde tem lá a parte de crédito e a parte de débito. E isso batendo dia a dia, semana a semana, mês a mês, para ver se as contas estão balançando. Tá? E no meu caso particular, né, eu faço a mesma coisa, só que eu uso realmente a planilha, onde eu lanço tudo lá, e para ver se eu não estou fugindo né, da meta de consumo do mês, aquela coisa. Então esse é o conselho que eu deixo para todo mundo. Tá? Fazendo isso, e rigorosamente mesmo, todo dia controlando isso, é o que mantém o sucesso, controlar as finanças. E aí, Lídia, você não tem esse rigor todo na sua vida, na sua empresa, confessa. Mais ou menos. Eu tenho um controle financeiro de despesas e receitas, né? O básico, né? E eu tenho tanto para a empresa quanto o meu particular. Temos a separação das contas também, empresa, pessoal. E entendo isso também, que pratico. Que tem que ter o controle. O controle é fundamental. Para você não se perder, entrar em cartão de crédito, perder seu lado financeiro e se perder, né? Cartão, empréstimo, e depois você não sabe mais sair dessa situação, né? É bem complexo. Mas a gente traz lá, acho que não com tanto rigor como o Eider, mas com eficiência, com bastante atenção. Eu acho assim, um trabalho, né, Lídia, que a gente está puxando aqui, que é Obrigada. falar de educação financeira sempre remete para algumas pessoas um assunto difícil de ser encarado. Né? Mas eu lembro que os pais ensinam quase tudo aos filhos, né? Os avós ensinam quase tudo aos netos, mas dificilmente uma família trata de educação financeira com seus filhos e netos, né? Então a gente aprende na vida, no trabalho, com outros profissionais de educação financeira. Educação financeira não é uma coisa, não é uma tradição brasileira de ser ensinada em casa. A gente, quando aprende isso, aprende por exemplo de outras pessoas, né? Que vão mostrando que aquele é o jeito certo de lidar com finanças. Fazer curso e treinamento é sempre bom. O Eider aqui lembrou, né, do Sebrae, um papel importante na formação dele como empresário, mas a gente também sabe da certa resistência das pessoas de buscarem um curso, um treinamento mais importante para poder lidar com a educação financeira. E a cooperativa de crédito trabalha com esse espaço aqui, Eider, também para dar algumas dicas das pessoas, se não para ensiná-las, pelo menos para elas reverem a sua maneira de pensar e contemplar a possibilidade de reavaliar o seu comportamento em relação às finanças.
Quer dizer, reavaliar o comportamento é um negócio muito duro, porque às vezes está arraigado, a gente é daquele jeito há 10, 20, 30, 40 anos, a gente faz da mesma forma, né? Como diz assim, você nunca diz não, se o seu filho pedir uma pizza, você nunca diz não, isso, né? Mas vamos repensar, mas às vezes dizer sim para uma pizza quase que 3, 4 vezes por semana, não é um hábito adequado, nem do seu ponto de vista alimentar, nem do seu ponto de vista financeiro, né? Então, mas são coisas que a gente precisa conversar. A gente precisa conversar sobre educação financeira. Não pode ser um assunto tabu, né? Quer dizer, como é que a gente faz para empresas familiares, por exemplo, não misturar a grana da empresa com a grana das pessoas da família que são donas da empresa, né? Eu queria ouvi-lo sobre isso, porque eu acho que é um dos grandes dramas da empresa familiar é separar e não deixar a família ter acesso ao caixa, né? Como é que faz isso, Eider? Você teve filhos em forma de adolescentes, como é que é isso? Ensinando e disciplinando desde cedo. Os meus filhos, naquele período de volta às aulas, desde pequeno, eles tinham interesse em ajudar na loja. A gente orientava, olha, estão na idade ainda de brincar e tal, mas eles tinham aquele gosto de ir lá. E desde cedo a gente falava com eles, então vem cá. Era mais como uma forma de distração, já que eles tinham tanto interesse de ir para a loja, né? Mas também de aprendizado. Então eu abria, né, ensinava eles a abrirem essa planilha de débito e crédito para mostrar para eles, olha, tá vendo? Tem isso para pagar, tem isso para receber. Olha o saldo aqui, ó, dá para comprar o, sei lá, o videogame que você está pedindo? Entendeu? Não, então, o que você faz? Vamos fazer uma poupança, vamos... Entendeu? Então a gente foi doutrinando desde pequeno para que eles fossem aprendendo também a administrar o próprio dinheiro deles. E hoje cada um se vira, não depende mais da gente, cada um fazendo os planos de vida deles, fazendo o capitalzinho deles e sabendo administrar. E até hoje eles falam, nós aprendemos com os nossos pais a agir dessa forma. Então, eu acho que é importante desde pequeno, mesmo que seja numa forma de brincadeira, colocando ele, mas mostrando para eles, olha, papai e mamãe ganham tanto, temos isso de despesa, não dá, tá vendo? Acho que esse mês é melhor a gente deixar para o mês que vem. Mas mostra para a criança desde cedo. Eu acho que isso é uma educação, distrai a criança brincando, mas ela também aprende. E acho que é desse jeito. Lídia, e seus filhos, como é que foi ensinar o comportamento financeiro responsável, né, para os filhos? Foi bacana, assim como os seus filhos, eles eram pequenos e chegavam na loja, mãe, dá um cheque. Aí eu falei assim, peraí, como é que é dar? Eu sou do tempo do cheque. Sim. Dá um cheque. Não, no jantar, depois do jantar, eu te explico como é que dá um cheque. Mas o banco não te dá dinheiro? Não, o banco não dá dinheiro, então você tem que colocar dinheiro no banco para poder assinar o cheque, é para você não andar com dinheiro na bolsa. Esse é o sentido do cheque. Eu preciso ter dinheiro, o banco só guarda o meu dinheiro. Não ficou muito claro isso, né? Porque o banco tem que guardar e você não guarda o seu dinheiro. Mas é justamente eu falei, para a gente não ficar andando com dinheiro na rua, correndo é perigoso, risco, né? tal. Tá bom. Passado o cheque, veio o cartão, né? Mãe, compra no cartão. Eu falei, vamos fazer a aula agora do cartão, né? Aí sentamos, conversamos e mostrei para eles que a gente tem um ganho, né? Um salário, uma receita e tem as despesas. Que tem hora que dá para comprar as coisas e tem hora que eu falar não dá para comprar. Então a gente tem limites, né? E eles me perguntavam, muito pequenos, né? Mãe, isso aqui dá para comprar no supermercado? Isso aí dá para comprar, então você compra. Então era assim uma brincadeira. E aprenderam com a brincadeira. Meus 2 filhos são empresários, no mesmo ramo que eu, dão um murro em ponta de faca, mas ensinei esse controle que eu faço e eles acredito que fazem também, porque eu não fico monitorando. Uma atitude que nós tomamos também quando eles eram pequenos, a gente abriu uma caderneta de poupança, eles chamada de caderneta, né? Na época, né? Sim. De poupança para os dois, né? Então a gente fazia um depósitozinho lá para eles e falava, vocês vão controlando, na hora que vocês quiserem alguma coisa, é o que está aqui, né?
Se der para comprar bem, se não der, vocês não vão ter, né? Leva mais tempo para juntar o dinheiro e comprar. Lógico que a gente acabava dando uma forcinha e tal, sem né? eles saberem, né? Sem Que era eles o ideal. saberem, exatamente. Mas para que eles sentissem que eles precisavam ter o dinheiro para fazer o que eles queriam fazer. Eu acho que que nós estamos caminhando já para uma fase final da gravação, mas vamos pensar assim. Eu acho que o primeiro preconceito que a gente precisa derrubar é de conversar sobre essas coisas. Sim. Né? Seja no âmbito de casa, ou dentro da empresa, ou um casal falar sobre a econômica, sobre o que está ganhando, porque até hoje nós temos uma cultura, né, que muito de sonegar informação, né? Às vezes é possível que um casal, a esposa não saiba o quanto o marido tem de renda e eventualmente o marido não saiba quanto que a esposa tem de renda, né? Falta um diálogo. É possível que empresários não contem para os seus colaboradores como que estão as vendas da empresa, se está indo bem, se está indo mal. É possível que nós não conversamos sobre finanças nem com o nosso gerente da conta aqui da cooperativa, né? A gente não sonega informações justamente às vezes para aquele profissional que pode nos ajudar com a educação financeira. Um gerente de cooperativa, ele é treinado, gente, ele faz curso e treinamento o ano todo para prestar assessoria financeira. Agora, se você senta à frente de um consultor financeiro e mente para ele deliberadamente ou sonega informações, ele não vai poder te ajudar. Ele vai te ajudar baseado em mentira, isso não pode dar certo, né? Ou falta de informação. Ou falta de informação. Então, hoje, a gente, assim, a educação financeira passa também por pensar nesse diálogo, né, sério sobre dinheiro, né? Seja em casa, seja com o sócio, seja com o gerente do seu banco ou da sua cooperativa de crédito. Há necessidade de estabelecer uma conversa séria sobre finanças, né? Até porque as mentiras relacionadas a finanças não duram muito tempo, né? Sempre aparece. Não, nenhuma. Nenhuma mentira, né? Você que está dizendo, certo? Você que está dizendo. Então, eu queria encaminhar aqui, eu vou fazer a última rodadazinha aqui, a Lídia sempre fecha o bloco aqui fazendo os agradecimentos. Eide, eu queria então dizer o seguinte, empreender, né, a tua história mostrou que vale a pena, mas eu queria que você desse de novo esse olhar, talvez até para o jovem empreendedor. Na cooperativa de crédito, a Crediasys, que nós estamos tendo já uma renovação de cooperados. Gente que até ontem estava na universidade, estava se formando e hoje já está empreendendo em alguma coisa. Muitas vezes é um food truck, às vezes é uma casa comercial, outros trazem alguns negócios mais inovadores, que nós temos até que entender o que é que aquele jovem está propondo a fazer, que é uma coisa às vezes fora do convencional. Mas eu acho que há lições, né, do estabelecimento que já passou por certa experiência, a deixar assim, para os outros cooperados algum tipo de filosofia, pelo menos, né, de como encarar, especialmente para o jovem empreendedor, para que ele não tenha que tomar o mesmo tropeço que outros tomaram para poder aprender, né? Então, deixo com você a palavra e depois a Lídia conversa. O que eu disse sobre como nós planejamos a abertura da nossa loja, né? Foram 4 anos de pesquisa, fazendo cursos e tal. Então, o conselho que eu deixo para aqueles que querem empreender, né, se preparem bem antes de sair investindo, simplesmente abrindo um negócio sem conhecimento, né, adequado. Então, existem muitos cursos que as pessoas podem fazer, tem o Sebrae, tem um monte de coisas que dá para fazer, para quando você abrir o seu empreendimento, você já tenha uma noção bem sedimentada e o quanto que você vai investir e como será o seu retorno depois daquilo, né? Eu sei que eu gosto muito de filosofia, né? Então eu gosto muito de uma frase de um filósofo chamado Epitetus, tem quase 2000 anos, né? Nasceu no ano 50 e faleceu no ano 125. Uma das frases muito importantes que ele diz é o seguinte, que é impossível o indivíduo aprender alguma coisa quando ele acha que já sabe. Então a pessoa tem que
esquecer, não, mas isso eu já sei, não precisa ficar falando, não, espera, ouça, de repente o cara pode estar te dando alguma informação tão importante que você achava que sabia e acaba às vezes batendo cabeça por causa disso. Então, ouça tudo que puder, pondera, não fica naquela de eu sei o que eu estou fazendo, eu vou fazer, porque pode dar errado. Então, o conselho que eu dou é esse, é planejar bastante antes de abrir o negócio. Porque é uma coisa tão importante, pode trazer um estrago tão grande, caso não dê certo, porque não é só uma questão financeira, não. Às vezes atinge a questão familiar, com amigos, fica com dívidas que pode ficar muito tempo tendo que pagar, nome sujo. Então, planeje bem. Essa é a ideia. Tá? É ser humilde, né, Eider? E ser humilde. Ser humilde, exatamente. Ser humilde. Porque você ouve muito, eu vou abrir uma empresa, você empresário. Com todo esse preparo, Eider deve ter passado alguns perrengues, né, Eider? Muitos perrengues, muitos. E olha que ele se preparou antes, durante e continuamos depois. nos preparando. Qualquer curso que surge, o Sebrae já tem meu cadastro lá, sempre que surge alguma coisa nova, consultoria. No meio da pandemia, eu fiz 3 cursos, né, tudo online. Enfim, a gente não pode parar de aprender, tem que continuar sempre se atualizando. O mercado hoje muda muito rapidamente. Se você não tiver se preparando para essa mudança, você vai ficando pelo caminho. Às vezes pode demorar um pouco, mas pode ser rápido também. Uma distração e você já ficou, já perdeu. Então, Marcos, ele mostrou pra gente que tem que ser humilde, preparado, controlado, ter um estudo financeiro aí do seu negócio. Foi, assim, muito surpresa a sua história. Eu conheço você há bastante tempo, não conhecia essa sua vontade do seu negócio, esse preparo todo, né? Esse controle todo, porque a gente conhece no evento, mas não vive o dia a dia, né? Exato. Então, fiquei bastante surpresa, alegre por você estar conosco aí na cooperativa e ter participado desse nosso novo... Eu estou feliz aqui de estar aqui, poder falar um pouquinho com vocês e agradeço ao convite do Marcos, de todos vocês. Estou muito satisfeito mesmo. Então, material de escritório, papelaria toda, papelaria Pro Papel em São Carlos. Procura o Eider Geraldo, que é o nosso a dona Márcia. Dona Márcia, um abraço para a Márcia, nossa amiga também. Então, não só é um cooperado da Cicobi Cred Assisc, mas também é uma pessoa que pode dialogar com você e orientar tanto para venda, né, compra e venda, que é o seu dia a dia, mas pelo jeito tem como trazer algumas outras dicas, até mesmo para outros assuntos que não necessariamente o comercial, né? Exato. Porque você fica na linha de frente ali, no atendimento, tem condições de dialogar. Eu já vi que em qualquer nível, né? Então, mas assim, papelaria Pro Papel de São Carlos está à disposição de vocês e a gente fica muito feliz se algum cliente entrar lá e dizer, olha, vim aqui porque eu consegui ouvir sobre a sua história lá no programa do videocast da Cooperativa Cred Assisc, que nós vamos ficar contentes se de alguma forma a gente conseguir ajudar na prosperidade do seu negócio. Maravilha, mas torcendo, obrigado. A gente já tá ajudando na prosperidade, né? Claro. Estamos torcendo sempre positivo. Obrigado.